Então, a semana passada nós começamos a falar sobre Jericó, e eu quero continuar hoje. O nome dessa palavra está aí no seu boletim, é a derrota na terra da vitória. Então, nós vemos lá na Bíblia, em Deuteronômios 11:11, Moisés, que você já conhece, saiu do Egito em direção a Canaã, e Deus mostrou para ele Canaã. E ele descreve Canaã como terra de montes e vales. É assim como Moisés foi apresentado a Canaã. Ele viu Canaã e depois ele falou, sabe como é Canaã? É terra de montes e vales. Montes e vales, parecido com Mauá, né? Montes e vales. Montes e vales, né? Mas quando ele fala que Canaã é uma terra de montes e vales, ele não faz uma referência apenas à geografia do local. Mas quando ele fala que é uma terra de montes e vales, ele também está falando sobre como é a nossa vida com Deus. É natural que tenha ocasião que você está no monte, melhor dizendo, está no monte. Josué venceu Jericó, teve uma baita de uma vitória. Jericó, você já sabe, era uma cidade fortificada, intransponível, naturalmente. Mas aí Deus deu a ele a vitória. Então, quando ele vence, o sentimento é de monte, está lá no monte, vento no rosto, liberdade, conseguimos, vencemos. Deus é por nós, que alegria. Todo mundo achou que nós íamos sucumbir lutando contra Jericó. Todos acharam que nós íamos morrer no deserto, mas nós estamos aqui, nós vencemos. É o monte. Mas também tem o vale. Por isso que Moisés fala que Canaã é terra de montes e vales. Deus tem uma palavra, uma promessa para você. Mas é importante que você saiba que você vai viver no monte, mas tem hora que você vai viver no vale. Tem momentos que você vai ter muita alegria, mas tem momentos que o desânimo é inevitável. Eu já preguei aqui algumas vezes desanimado. Talvez você não perceba, porque é esse o objetivo mesmo. Tem ocasião que eu venho para o culto como pastor por causa da minha responsabilidade. Tem outras ocasiões que eu estou doido para vir para o culto, para contar um testemunho, para ceiar com os irmãos, estar junto com os irmãos. Mas tem ocasião que nós já vivemos, eu e a pastora Bruna, de tristeza, de decepção. Mas aí chega o fim de semana e domingo tem o culto e o pastor tem que pregar aqui. Então, o desânimo muitas vezes é inevitável, você sabia disso? Por isso que é terra de montes e vales. Quando você se sentir desanimado, você não deve ficar acusado, porque isso faz parte de Canaã, a terra que o Senhor prometeu para nós. Tem ocasiões de monte, de alegria, de vitória, de testemunho, mas tem momentos que você está lá no vale. Foi mandado embora da empresa, o funcionário pediu a conta, você está com um problema para resolver na semana, seu filho na adolescência agora está com chatice. Né? Eu chegava em casa, fazia uma gracinha, todo mundo ria. Agora, de 3 filhos, só 2 riam. O Levi e a Lia. A Elisa já não ri mais. Ela faz, nossa. Aí eu faço, vou... Ela fala, para. O Levi ainda foge. Não, pai, não. A Lia também. Ela fala, que? Então você está vivendo tempo, muitas vezes, de vale, de tristeza. E foi isso que aconteceu com Josué. Veja que coisa interessante. Josué liderava os israelitas, e tinha uma muralha pela frente. Essa muralha foi ao chão, foi muita alegria, todo mundo feliz, porque tinha vencido. Aí, do campo de batalha de Jericó, eles visualizaram uma outra cidade, que se chamava Ai. O nome da cidade é Ai. Aí eles falaram assim, chegaram para Josué e disseram, olha, nós vencemos aqui, mas tem uma outra cidadezinha. Vamos fazer o seguinte, não precisa ir todos soldados não. Já vencemos Jericó, que é uma baita de uma potência, contra Ai. Não vamos cansar todos os soldados não, vai um grupinho menor, nós vamos moer Ai. Vamos
pisotear Ai, eles não vão ter oportunidade nem de responder, nós já vamos ter vencido Ai também. Abre aí a sua Bíblia, ou melhor, olha aí no seu boletim. Josué 7, capítulo 7, versículo 2. Eu não tinha reparado, mas o boletim da semana passada não tinha o texto bíblico, né? Tinha só a referência. E eu reparei essa semana, já corrigi aqui, então vai estar aí, tem que estar aí o texto bíblico. É para isso, não é? Então está aí, Josué, capítulo 7, versículo do 2 ao 5. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó, no campo de batalha, para Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel. E ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram, espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, olha o que os homens disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil, esses aí vão atacar. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Ai é um grupo pequeno, tem 12 mil habitantes em Ai. Ixi, esse povo aí, né? Ele falou assim, olha que coisa interessante. Provavelmente os generais, os espiões foram lá para Ai. E voltou e disse o quê? Não precisa mandar todos os soldados para não cansá-los. A vitória contra Jericó já não cansaram eles, porque eles tiveram apenas que rodear a cidade. Eles não tiveram que lutar. Tanto que numa guerra desse calibre não se perdeu nenhum soldado israelita na guerra contra Jericó. As muralhas de 12 metros, com pedras gigantescas, caíram, mas não macetou a cabeça de nenhum soldado. Aí eles falaram, não precisa, vai cansar. Vamos 2, 3, vai sobrar, vai dar e vai sobrar. Aí olha o que aconteceu. Versículo 4. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram para correr, chegando a matar 36 deles. Eis que perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Eles tinham acabado de vencer Jericó, mas agora eles estão completamente desanimados. Quer dizer, é a terra de montes, montanhas e vales. Você vai passar por isso em algum momento. Em algum momento na sua empresa, em algum momento na sua célula, em algum momento na sua rede, em algum momento na sua caminhada com Deus, algum momento no seu casamento, algum momento na sua faculdade, na sua tratativa com os seus pais, na sua tratativa com os seus filhos, você vai ter vale. Vai lá embaixo e vai pensar, o que eu estou fazendo? Ai meu Deus, para que eu estou envolvido nisso? Então, a Bíblia diz aqui que eles estavam nesse momento, lá no vale. Era a terra da vitória, mas eles estavam tendo uma derrota. Quero dizer isso para você, meu irmão. Você está na terra da vitória, mas você pode ter alguma derrota. Não é que Mauá é a terra da vitória. É que a terra onde você vive é espiritual. Portanto, você é vitorioso nessa terra que você vive. Mas você pode ter derrotas na terra da vitória. É o que aconteceu com os israelitas. Eles estavam na terra da vitória. Agora eles já estavam em Canaã, mas eles tiveram uma derrota. Por que eles tiveram uma derrota? É isso que eu quero falar com você hoje. Porque os israelitas foram derrotados contra Ai. E tiveram uma vitória épica contra Jericó. Como que isso pode acontecer? Puxa vida, Deus não está com eles. Né? Deus não está abençoando. O que houve? Deixa eu te falar uma coisa. Se tiver, é bom você começar a trazer caneta no culto, para você anotar. Isso que eu vou dizer, eu acho que não está aí. Ou deve estar. Mas a vitória tem um caminho. A vitória tem um caminho. Deus não trabalha com mágica. Quem trabalha com mágica é o inimigo. Ele faz mágica. Deus trabalha com processo. Tudo que Deus faz é por um processo. É assim que pais tratam seus filhos. É processo. Nós fazemos processos.
Então, um pai que tem filhos novinhos, ele pode tomar banho na frente dos filhos. Chega uma hora que os filhos vão tornando adolescente, e o pai já não pode tomar banho mais na frente da menina. Por quê? Porque é um processo, a filha está crescendo, os filhos vão crescendo. Como eu disse, tem brincadeiras que eu faço com a Lia, que ela se diverte. Mas se eu for fazer a mesma brincadeira com a minha filha mais velha, ela vai me bater. Não vai ter graça nenhuma. Então, Deus trabalha desse jeito. Portanto, a sua vitória, meu irmão, tem um caminho. Você não vai dormir derrotado e acorda vitorioso. Você não vai dormir mal e acorda bem. Tem um processo para isso. A terra de montes e vales é um processo. Você está lá no monte, na montanha, você vai descendo. Chega uma hora que você está lá embaixo, entristecido, o salário não é o suficiente. É Dia das Mães, a minha mãe foi embora, tem pouco tempo. Vale, você está numa deprê, numa tristeza. Eu estava lá na minha sala, minha mãe chegou aqui, porque ela estava escalada para estar no Kids. Aí eu falei, mãe, estou aqui na sala. Ela foi lá, daí, oi, tudo bem, tudo. Aí ela ficou me olhando e falou, ai, parece um garotinho. Eu estava comendo lá uma fruta, aí eu, fiz assim, daí ela falou assim, ai, nem parece, né, que o tempo passa. É o Dia das Mães, mães fazem isso. Então, quem não tem mãe, por exemplo, que perdeu a mãe, ou não conheceu a mãe, hoje é um dia de vale. Mas nós não podemos deixar de comemorar o Dia das Mães por causa desses que estão no dia de vale. Porque, outra ocasião, esses que têm a mãe e hoje está na montanha, vai estar no vale. E aquele que não tem a mãe que está no vale hoje, amanhã vai estar na montanha. Porque a vida é assim. A vida é assim. Meus filhos vão para a escola e campeonato. Todo mundo ganha medalha. Eu falei, está errado isso aí, tem que ganhar medalha quem ganhou. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Ah, não, mas fica... Como é que é? É o quê? Frustrado. Marca para o resto da vida. Eu falei, lógico que marca para o resto da vida. Tem que marcar para o resto da vida, porque isso é vida. A vida nos marca para o resto da vida. Ah, não pode. Quer dizer, não pode viver vale. Tem que viver montanha. Todo mundo ganhou. Não, você perdeu. Errou, foi mal, seu time não foi bem. Então, vamos comemorar a vitória do outro. Aí sim. Vou embora também. Não, vamos ficar aqui até todo mundo receber o troféu, a medalha. Isso sim, mas todo mundo ganhar, todo mundo em primeiro lugar, está errado. Porque a vida é feita de montes e vales. Estava falando esses dias, pessoas que não aguentam a pressão, os jovens de hoje, eu fico tão triste com isso, porque jovem forte, não aguenta a pressão, não vou mais trabalhar aqui, porque, muita pressão. Eu não vou mais para a faculdade, muita pressão. E quando casar, vai fazer o quê? Quem é casado aqui, levanta a mão. Tem pressão no casamento? Agora mesmo sua esposa já falou, levanta a mão. Pressão. Tem pressão o tempo todo, aí você tem filho. Pressão o tempo todo. Essa semana esqueci de buscar o Levi. Sai 5h30, fui buscar ele 6h10. Aí a minha irmã falou, Bruno, eu saí de lá da escola, vi o Levi lá, esqueci. Daí ela falou, por que você não me falou? Eu falei, porque eu esqueci. Mas se eu falasse, eu não tinha esquecido. Pressão, o tempo inteiro você tem pressão. Mas daí os jovens não podem sofrer pressão. Por quê? Porque tem que ser primeiro, todo mundo tem medalha. Não tem mais dia dos pais, porque tem gente que não tem pai. É normal isso, não vamos comemorar o Dia das Mães, porque tem criança que não tem mãe. Então não pode mais. E quem tem? Por quê? Porque todo mundo tem que viver na montanha, no dia bom. Quero dizer para você, meu irmão, que você é crente, tem montanha e tem vale. Tem dia de tristeza. E é nesse dia que você sabe o que tem dentro de você. Você vai na feira, vê a batata lá, e fala, nossa, que bonita. Você vai saber se é boa mesmo depois que passa por onde? Panela de pressão. Aí você sabe se é boa. Então, irmãos, nós passamos por pressão exatamente para saber o que tem dentro de nós. Porque na pressão, o que tem dentro vem para fora. Não é assim? Vocês estão me ouvindo bem? Parece que eu estou acabando a voz.
Então, antigamente tinha a locomotiva, que puxava vários vagões. Essa locomotiva tinha lá uma escotilha que ia jogando lenha. E à medida que essa lenha ia se queimando, ela ia fazendo uma pressão dentro dessa caldeira, que era tanta pressão capaz de movimentar as rodas de ferro da locomotiva. Então ela começava, e ia dando pressão, 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 e ia puxando todos os vagões. Uma locomotiva puxava todos os vagões. Por quê? Porque tinha pressão lá. Quando estava pegando muita velocidade, o que era feito? Puxa a escotilha e sai um pouco de pressão. É a Maria Fumaça. Saía pressão, diminuía a velocidade. O problema é que hoje as pessoas não querem ter pressão nenhuma, então não tem uma locomotiva, é tudo vagão. Tem que ter, ninguém se movimenta, tem que ter um monte de gente para puxar. Um monte de gente para puxar. Nós somos uma igreja em célula. O líder é uma locomotiva, mas o objetivo não é que o resto dos irmãos sejam vagões, é que todos sejam locomotivas. Que todos possam andar no trilho do vencedor. Sabe? Para a gente poder avançar, porque você vai passar por dias maus, você vai passar por dias ruins. E eu quero te falar uma coisa. Quando o trem tomba, a culpa é da locomotiva, porque o vagão é puxado por ela. Essa locomotiva também, não viu? Não soltou a pressão. Quero dizer para você, meu irmão, que nós vivemos debaixo de pressão, e o que nos faz movimentar é exatamente a pressão. Eu estava na feira esses dias, aí o Daniel trabalha na feira, Danielzinho, aí ele estava assim. Aí eu falei, parece que você está meio triste, você está com algum problema? Aí o patrão dele fez assim, ele está com problema sim, mas o que é um homem sem problema? Então vamos trabalhar. E eu achei tão bom aquilo, porque não é isso mesmo, essa é a vida da gente. O que é um homem sem problema? Uma mulher sem problema. Os problemas são fontes de lucro. Eu quero mostrar isso para você. Abre sua Bíblia aí. Ou melhor, olha aí no seu boletim. Em Josué 6. Deixa eu te falar o que está acontecendo aqui. Para os israelitas vencer a batalha, Deus tinha feito uma aliança. Tinha um acordo com Josué e com o povo. Qual era o acordo? Você já sabe. Tem a muralha. Uma vez ao dia você vai rodear a muralha. Durante 6 dias. Andando em blocos e em equipes. Soldado, quatro sacerdotes tocando trombetas. Soldados. 4 sacerdotes levando a arca. 7 sacerdotes tocando trombetas. Soldados e o povo. Era 5 blocos. Todos andando juntos. 6 dias dando volta em Jericó. 4 quilômetros. Terminou a volta, acabou, cada um vai fazer o que tem para fazer. No 7º dia, porque eram 7 dias, 6 dias, uma volta por dia. No 7º dia, 7 voltas completas, acabou a volta, toca a buzina, aqueles que não têm buzina, levanta a sua voz, grita e a muralha vai cair. Esse era o combinado, sim ou não? Foi até aí que nós fomos a semana passada, não foi? Mas tinha mais uma parte do combinado. Olha aí no seu boletim o que diz lá no versículo 18. Josué 6,18. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se aposse de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Olha agora, toda prata, todo ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soarem as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homem, mulher, jovem, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro
e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Essa era a última parte do combinado, a última parte da aliança. Então tinha a aliança de andar 6 dias, andar em equipe, no 7º dia andar 7 voltas, tocar as buzinas, gritar, e a última parte do combinado: os despojos da guerra é para o Senhor. O que são despojos de guerra? Quando havia um enfrentamento entre 2 exércitos, naturalmente um venceria, e os outros que foram derrotados estavam mortos. Os mortos não precisavam de sandálias, os mortos não precisavam de roupa, os mortos não precisavam de espada. Naquela época não tinha banco para guardar o que se tinha, então as pessoas andavam com o ouro no bolso, tinha nas tendas onde eles moravam, tinha em secreto algum lugar onde tinha prata, só que eles estavam mortos. Então os despojos de guerra eram dos soldados que foram para a batalha. Não sei se você lembra de um texto bíblico que fala que Davi foi para uma batalha, e nessa batalha um grupo de soldados ficaram com medo de ir e outro grupo foi. O grupo que foi venceu e trouxe os despojos de guerra. Quando eles chegam, os que não foram queriam também participar dos despojos de guerra. E aqueles que foram e lutaram disseram: não, nós lutamos, os despojos de guerra são nossos. Vocês lembram disso? Por quê? Porque quando tinha uma guerra, quando tinha um problema, quando tinha um enfrentamento, todos os soldados já sabiam que eles tinham que tomar cuidado para não morrer, mas aqueles que vencessem seria alguém que seria bem sucedido. Porque os despojos de guerra era deles. Então se tivesse ouro era dos soldados, se tivesse prata era dos soldados, se tivesse espada, que era um baita trabalho para fazer uma espada, porque não tinha máquina, não tinha torno para fazer, não tinha, era tudo na mão, batendo martelo. Uma espada levava talvez dias, semanas para ficar prontas. Então os mortos estão lá com a espada. Puxa, achei uma espada. E para guardar a espada, a bainha, achei uma couraça. Para fazer uma couraça tinha que matar um animal. Agora tem um monte de couraças. São os despojos de guerra. Deu para entender? Nessa ocasião da guerra contra Jericó, o Senhor falou: eu vou dar a vitória para vocês, mas tem uma condição: os despojos de guerra não vai ser dos soldados, vai ser meu. É para entregar na casa de Deus, é para o tesouro de Deus. Esse era o combinado. Mas adivinha? De todo o exército, um homem quebrou o acordo, quebrou a aliança. E ele pegou para si uma quantidade de ouro, de prata e uma roupa. E escondeu na sua tenda. Quer dizer, ninguém sabia. Josué não sabia. Nenhum general sabia. Mas Acã, era o nome do ladrão, roubou. E assim fez com que a batalha contra Ai fosse uma batalha que ele foi derrotado. Israel foi derrotado. Por quê? Porque alguém quebrou o acordo, alguém quebrou a aliança. Olha aí o texto. Diz assim que Josué foi orar. Ouça isso que eu vou te dizer. Josué não sabia porque tinha perdido a batalha contra Ai. Então ele vai orar. Ele vai buscar o Senhor, porque é isso que se espera de pessoas que estão passando pelo vale. Quando se passa pelo vale, o que resta? Buscar o Senhor. Então ele vai buscar o Senhor. Aí diz assim, Josué 7:10. O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Olha que interessante. Tem momento, irmãos, que não é momento de orar. É isso que Deus está falando para Josué. Josué, não é para você ficar aí prostrado orando. Por que você está aí? Levante-se. Versículo 11. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as e escondeu-as e colocou junto de seus bens. Aí agora, Josué, preste atenção nisso, irmãos. Josué precisa descobrir aonde que está o problema, quem é o ladrão. Então Deus diz para ele: sai daí
e reúne o povo de Israel. Ele não sabia quem era o ladrão. Ele reuniu o povo de Israel. Aí ele diz que Deus mostrou de todo o povo de Israel uma tribo. Tinha 12 tribos. O povo de Israel era separado em 12 tribos. Separou uma tribo. Ó, é vocês. O problema está aqui. O problema não está aqui, não está aqui. O problema está aqui. Aí a Bíblia diz que Deus mostrou uma família. Então dessa tribo, essa família vem aqui à frente. O problema está aqui. Da família, Deus mostrou um homem, Acã. Aí Josué foi conversar com Acã. Olha o versículo 19. Então Josué disse para Acã: meu filho, ele não sabia o que tinha acontecido. Meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa, feita na Babilônia, Babilônia é o mundo, 2,4 kg de prata, e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Então quer dizer, presta atenção nisso aqui, irmãos. Foi uma guerra ganha. Israel não foi para a batalha para vencer. Israel foi para a batalha para acessar a vitória que já tinha sido dada. A vitória já era deles. Eles lutaram na vitória. Eles não lutaram pela vitória. Eles lutaram na vitória. Tinha uma aliança. A aliança é: os despojos de guerra é meu, Deus disse. Tá bom, combinado. Foram lá, venceram. Todo mundo feliz, comemorando. Acã olha e vê ouro, prata e uma túnica babilônica. Aí ele olha aquilo, pegou para si. Levou embora. Aí o texto diz que quebrou a aliança. Havia pecado. Aí eles foram para Ai e perderam a batalha. Sim ou não? Por quê? Por causa do que Acã fez. Agora eu quero perguntar para você uma coisa. Você acha que quando 2 milhões de pessoas foram para a batalha contra Jericó, não tinha pecado? Pensa junto comigo. Eles foram para Jericó. Eu estou falando 2 milhões de pessoas, que é o número de pessoas que saíram do Egito. Mas o número já era maior. Para você ter ideia, Mauá deve ter 500 mil habitantes, não é isso? 500 mil, se chegou. Tinha 2 milhões de pessoas. Você acha que em 2 milhões de pessoas não tinha ninguém com um pecado? Você acha que estava todo mundo sem pecado? Tinha pecado. Só que tem uma coisa: não tinha pecado que quebrava a aliança. Ih, pastor, agora você entrou num problema, porque tem pecadinho e pecadão? Não, tudo é pecado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tem um pecado que não permite que você acesse a terra prometida. Qual é o pecado? O pecado da justiça própria. Por que Acã pegou o ouro, a prata e a roupa babilônica? Porque era assim que era o costume. Soldados vitoriosos ficavam com os despojos de guerra dos soldados derrotados. Mas essa guerra exclusivamente Deus falou: essa vai ser o contrário, é para mim. Tudo que tiver de despojo da guerra é para mim, não é para os soldados. Josué vai lá e avisa: nós vamos guerrear, mas ninguém vai levar despojos de guerra para casa. Acã olha e pensa o quê? Eu o quê? O que você acha que ele pensou? Eu mereço. Eu mereço. Eu rodeei essa terra. A cor da minha espada aqui com sangue, eu lutei. 600 gramas de ouro hoje dá 330 mil reais. Ele pensou: eu não vou mais para guerra nenhuma depois disso aqui. Eu vou aposentar.
Eu vou parar com esse negócio de ficar andando em volta de muralha. Porque eu mereço. Veja bem, sabe o que Acã pensou? Deus não é tão justo quanto ele diz que é. Eu venho, eu luto, eu trabalho, eu ponho o meu pescoço à prova, eu deixo meus filhos em casa correndo o risco deles nascerem sem pais, eu deixo a minha esposa em casa correndo o risco dela se tornar uma viúva. Agora eu vejo aqui 330 mil, prata, roupa babilônica que vai resolver a minha vida e eu não posso levar. Esse Deus não é justo, eu mereço. Toda vez que nós pensamos que nós merecemos, nós quebramos a aliança. Não, ouça o que eu vou te dizer. Hoje é dia de ceia, nós vamos celebrar a ceia. Não há pecado que seja mais potente do que o sangue de Cristo. Mas a justiça própria torna nulo o sangue de Cristo. Por isso que toda vez que alguém pensa que merece algo, ele tira o Senhor, porque a graça é viver debaixo do favor, e favor é não merecer. Quando você pensa, eu fiz por onde para minha célula multiplicar? Eu levantei esse líder em treinamento. Deus sabe o quanto que eu orei. Você sai do favor e entra no merecimento. Merecimento quebra a aliança. Ninguém pode alcançar a terra prometida enquanto acreditar que merece. Enquanto nós acharmos que nós merecemos, nós não chegamos na terra prometida. Mas eu mereço ser feliz no meu casamento. Eu fiz corte, não beijei, não transei, não menti, então eu mereço. É errado, saiu do favor. Porque no final, irmãos, todos nós só merecíamos uma coisa: morte. Mas Cristo veio, morreu na cruz, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Portanto, no final, como eu disse, foi meu aniversário, e por força de hábito eu recebi muitas mensagens dizendo isso. Deus abençoe, que seja um dia lindo, aproveite o seu dia, você merece. Irmão, eu sei que é força do hábito, mas eu quero dizer uma coisa para você: ninguém merece coisa nenhuma. Pastor, mas eu acordo 4 da manhã, vou lá para o meu escritório, trabalho até às 8, pago conta, saio em casa, volto para casa com a mão suja de graxa. Minha bota, quem põe sou eu. Quem põe, eu sei, irmão, tudo isso é você. Você vai para a batalha, mas você não luta para vencer, você vai na vitória, porque é Deus que luta por você. Mas quando você pensa que você merece, você vai pegar o que você não devia pôr a mão. Vou contar o finalzinho da história. Josué chama Acã e fala para Acã: você pecou. Ele não pecou porque ele pecou porque ele achou que ele merecia. Como eu disse, irmãos, só de soldados que foram para a batalha contra Ai foram 3.000. Você acha que eles estavam como? Por que eles foram de Jericó para Ai? Porque eles achavam que eles podiam vencer a batalha. Acabamos de vencer. Olha, mais uma para o nosso currículo. Vamos contra Ai agora. Eles vão cheios de confiança, acreditando que a vitória veio pela mão deles. Portanto, já tinha 3.000 soldados lá que talvez estavam em pecado. Mas não foi o pecado deles que fez com que eles perdessem contra Ai. Foi o pecado de Acã, que possivelmente nem para a guerra foi. Porque o seu pecado já foi vencido pelo sangue de Cristo. Mas quando você acha que você anda debaixo da justiça própria, do merecimento, o sangue de Cristo se torna nulo e não tem poder sobre você. Aí você está caminhando sozinho. Aí Josué foi lá e chamou Acã. Falou: olha, agora nós vamos ter que resolver esse problema. Aí a Bíblia diz que Acã, com toda a sua família, foi levado por Josué para um vale. O vale era entre Jericó e Ai. E o nome do vale era Acor. Como era o nome do vale? Acor. Isso também não está aí na sua
no seu boletim. Sabe o que significa Acor? Sabe o que significa Acor? Significa tribulação. Significa tribulação. Foi para lá que Acã foi levado. Por quê, irmãos? Porque aqueles que acham que merecem, sempre vivem em tribulação. Foi lá para o Vale Acor e lá ele foi apedrejado. Quero dizer para você que o Senhor não te chamou para viver em Acor, em tribulação. Mas tribulação é o lugar que todo mundo vai quando acha que merece. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser respeitado. Eu mereço estar no ministério de louvor. Eu mereço líder. Eu mereço ser o pastor porque eu plantei a igreja. Eu mereço porque eu estou aqui há 15 anos. Eu sei como é que foi feito esse púlpito. Eu conheço os pilares dessa igreja. Eu mereço. Vai parar em tribulação. Passa por Jericó e por Ai e chega em Canaã aqueles que confiam no Senhor e sabem que a vitória vem dele. Aleluia, irmãos. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.